Agora nós vamos à proclamação do Evangelho. O Evangelho de hoje, como já foi anunciado, meu irmão, minha irmã, encontra-se em Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25. Esse é o Evangelho que a igreja estabeleceu para o dia de hoje, quinta-feira, depois das cinzas, no mundo inteiro. Que você possa então acompanhar com muita fé esse Evangelho e deixar que essas palavras caiam em seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir esse texto que foi proclamado e extraído de Lucas capítulo 9. Percebemos que antes de Jesus passar a receita para quem quer ser discípulo dele, Jesus começa dizendo tudo o que vai acontecer com ele. Jesus diz: o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, deve sofrer muito. É como se ele estivesse dizendo: olha pessoal, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Eles vão me matar e eu ressuscitarei no terceiro dia. E veja que logo depois Jesus deu essa receita: quem quiser me seguir. Aí você pensa: mas padre, essa receita que Jesus passou tem base em quê? Por que foi que Jesus estabeleceu esses 3 critérios para quem quiser segui-lo? Na verdade, meu irmão, esses 3 critérios, essa receita que Jesus passa para nós, foi receita que ele mesmo viveu. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu fiz um bolo, o bolo deu certo e agora eu vou passar para vocês a receita do bolo. Se vocês fizerem essa receita, se vocês seguirem passo a passo a receita como eu segui, o bolo também vai dar certo para vocês. E aí nós pensamos: mas Jesus seguiu essa receita? Claro. Perceba, toda a vida de Jesus foi uma vida de renúncia. Ele renunciou a si mesmo. E é interessante que a Bíblia, sobretudo as cartas de Paulo, nos mostram isso. Jesus, ele não se valeu da sua divindade, mas ele se esvaziou de si mesmo, que a gente chama isso dentro da teologia de kenosis, o esvaziamento interior. E Jesus, ao fazer esse esvaziamento interior, estava literalmente renunciando a si mesmo, renunciando talvez aos seus desejos, renunciando talvez às suas vontades, renunciando talvez ao seu cansaço. E Jesus abriu mão de tudo que ele gostaria, tudo que ele poderia querer para cumprir a vontade de Deus. E aí vem a dica: quando você começa a renunciar a si mesmo, a renunciar aos seus defeitos, a renunciar aos seus vícios, a renunciar aos seus pecados, a renunciar a aqueles pequenos que nós poderíamos chamar defeitos de comportamento, você começa a se aproximar de Jesus, você começa a ficar parecido com Jesus. E ele também carregou a sua cruz, não só no Calvário, quando ele ia ser crucificado, mas todo dia. A vida de Jesus foi uma eterna cruz.
Porque perceba, desde quando ele nasceu, ele foi perseguido. Desde quando ele nasceu, Herodes queria matá-lo. E o pai e a mãe de Jesus tiveram de levá-lo para o Egito. Então perceba, Jesus passou por muitas perseguições, por muitas lutas. Jesus foi muito perseguido na cidade de Nazaré. Veja, ele foi expulso da sua própria cidade. Pessoas queriam apedrejá-lo em Nazaré. Ele poderia ter pensado, eu vou desistir, eu vou largar tudo, não vou mexer com isso não. Esse povo não merece. Mas perceba, em nenhum momento ele soltou a sua cruz. Ele carregou a sua cruz até o fim. E ele seguiu, não os caminhos que ele gostaria, mas os caminhos que Deus trilhou para ele. Então, se você, meu irmão, minha irmã, fizer do mesmo jeito que Jesus fez, você renunciar a si mesmo todos os dias, você tomar a sua cruz, você enfrentar o sofrimento de cada dia, sem abaixar a cabeça, sem desespero, sem desanimar, sem desistir, e você seguir os passos de Jesus, você pode até morrer um dia, mas tenha certeza, assim como Jesus, você vai ressuscitar e você vai participar do banquete celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.